Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula. Aqui eu vou mostrar para vocês como operar gráficos que possuem gaps, né? O gap ele pode aparecer tanto em OTC, tanto em mercado aberto. Ele é definido da seguinte forma: é uma característica do preço, né? Em determinado momento, você tem um número maior de compras ou de vendas, onde gera ali um deslocamento do preço em um determinado período que é bem curto, tá? Então, esse deslocamento do preço a gente vai analisar. Em alguns casos, ele vai ser favorável para a nossa entrada, e em outros casos, ele vai ser contra o nosso operacional. E a gente vai deixar de entrar naquela operação, evitando um loss. Começando com o gap de baixa, para a gente identificar no gráfico é bem simples, né? O ideal é que as velas tenham o seu nascimento ou a sua abertura alinhada com o fechamento da vela anterior. Então, aqui nesse exemplo, a gente tem uma vela de força. Essa vela de força, ela teve aqui a sua abertura e o seu fechamento nesse ponto. Quando a vela seguinte, ela nasce, ela precisa ter a sua abertura alinhada com a vela anterior. Nesse caso, seria um cenário ideal, na maioria das vezes é o que acontece no gráfico. Quando esse cenário aqui não acontece, e a gente tem uma abertura do preço abaixo ou acima do fechamento da vela anterior, acontece um gap. Então, vamos olhar aqui um exemplo onde o gap ele é a favor da nossa análise. Imagina que você está com todas as suas marcações no gráfico, você está operando ali, você vai identificar uma região onde tem uma liquidez de venda a ser capturada e você está pronto para poder fazer uma operação a favor da captura dessa liquidez. Você identifica uma vela de força. Essa vela indica para você uma continuidade do movimento, fez a renovação da mínima da vela anterior, então está um cenário perfeito para você executar uma venda. Quando a sua vela seguinte nasce, você observa que a sua abertura ela está abaixo do fechamento da vela anterior. Ou seja, nós tivemos um deslocamento do preço, na qual nós vamos chamar de gap, tá? Coloquei aqui para vocês identificarem com a facilidade o que seria esse gap. Como que a gente vai operar esse gap, lembrando que ele está a favor da nossa análise? Ah, Thaís, mas por que ele está a favor da nossa análise? Quando a gente trabalha gap de baixa, a probabilidade daquela vela ser vermelha é muito grande. E quando a gente trabalha o gap de alta, a chance daquela vela ser verde também é muito alta, tá? Então, olha só, tem uma leitura para venda, padrão de continuidade, liquidez a ser capturada, e tenho um gap de baixa que me passa uma leitura que aquela vela tem grande chance de ser vermelha. Ok, então o gap ele está a favor da minha entrada. Aonde que vai ser o meu gatilho de entrada para executar essa ordem? Dentro do nosso operacional, a gente pega operações quando o preço retorna nos 50% da vela anterior ou na sua abertura. No caso do gap, muda um pouquinho por quê? A nossa entrada ela vai ser exatamente no fechamento desse gap, né? Então, se a gente teve esse deslocamento aqui do preço, a gente precisa que ele retorne no ponto ideal, que seria o seu nascimento, ou seja, ele precisa fechar esse gap para a gente fazer a nossa entrada. Então, a gente pegaria uma venda exatamente nesse ponto, ó, que seria no fechamento da vela anterior. Deu o pulo de vela exatamente nesse ponto, operação de venda. Tá? A gente precisa pegar no fechamento do gap. Vai acontecer algumas situações onde a gente vai ter confluências, ou seja, combinação de padrões perfeitos. Então, aqui eu vou desenhar um exemplo para vocês. Estão operando, identificou ali que você tem velas aumentando de tamanho, e na vela seguinte você vai vender. Como a gente tem aqui a combinação de padrões perfeitos, dentro do nosso operacional, a gente pode pegar uma operação na vela seguinte de abertura. Só que quando você pega essa operação de abertura, a sua taxa fica aqui, e a gente tem o deslocamento do preço, onde a vela nasce aqui. Ou pode acontecer de você entrar na operação, desenhar o mesmo cenário, você pega uma venda e a sua taxa, ela nasce junto com o gap. Ela nasce aqui. Ou seja, não tem como a gente prever o gap quando a gente vai pegar operações de abertura. Então, pode acontecer dois cenários. A sua taxa, dependendo do timing que você entrar, ficar exatamente no fechamento dessa vela ou na abertura da vela seguinte.
que nasceu com um gap. Ah, Thais, e agora o que que eu faço? Não faz nada, tá? Você não precisa pegar uma outra entrada aqui quando o preço retornar no fechamento da vela anterior, porque a chance dessa vela fechar vermelha é muito alta, tá? Então, esse é um tipo de análise, uma confluência que vocês sempre vão usar, claro, quando estiver a favor das operações de vocês, você pode até aumentar a mão, ou seja, essa entrada aqui é para bater a meta, apareceu o gap, pô, top. Pode pegar aqui que vai respeitar, desde que tenha ali uma liquidez a ser capturada, velas aumentando de tamanho, padrões de continuidade, aí são todas aquelas regrinhas do operacional. Então, use o gap como uma confluência a mais dentro das análises. E quando o gap vai ser contra a nossa análise? Lembrando que a gente está falando do gap de baixo. Então, contra a análise vai ser quando a gente estiver analisando ali um movimento de alta, você identificou uma liquidez, você quer trabalhar ali com uma compra, e a vela seguinte ela nasce com gap de baixa, ou seja, aqui você teve duas informações. Uma vela de força te indicando compra, e um gap de baixa te falando, ó, essa vela tem grande chance de ser vermelha. Ou seja, se você quer executar uma compra, você precisa que o preço ele feche acima da sua taxa de abertura. No caso, você fez uma compra que ela teria que fechar de alta. Agora, você identificou um gap de baixa, você não vai fazer nada. Tá? Você não vai nem pegar uma venda porque você não tem interpretação para venda e você não vai pegar uma compra porque o gap ele está contra a sua análise. Então, é como se fosse aqui, é uma forma de você evitar um loss, né, esperar a próxima vela nascer para você poder executar essa ordem. Não faz sentido esperar a vela retornar no fechamento da vela anterior, né, que aqui não existe a interpretação de fechamento de gap para vocês entrarem nessa operação. Tá? Então, gap de baixa é isso, é bem simples. Agora, falando sobre o gap de alta, nós sempre vamos ter, né, o cenário ideal, conforme eu expliquei no exemplo anterior. Tivemos aqui uma abertura de uma vela, seu fechamento. O ideal é que a vela seguinte tenha sua abertura alinhada com o fechamento da vela anterior, ou seja, uma taxa do preço. Quando a gente está analisando o gráfico, nada mais é o que do que duas moedas sendo comparadas, uma valoriza em determinado momento e a outra desvaloriza, então a gente fica ali analisando valorização e desvalorização do preço, e existe ali alguns números do lado da nossa telinha, que é exatamente a oscilação que aquela moeda está valorizando ou desvalorizando. Tá? Então, a gente precisa ter fechamento e abertura na mesma taxa do preço quando nasce uma nova vela para considerar o cenário ideal. Já que no segundo exemplo, a gente tem um gap a favor da análise, lembrando que é um gap de alta agora, né? Abertura da vela, fechamento. Quando a vela seguinte nasce, ela nasceu acima do fechamento da vela anterior. Se ela nasce acima, gap de alta. Se ela nasce abaixo, gap de baixa. Tá? Vocês precisam ter isso bem claro aí para vocês fazerem as operações de vocês. Qual seria o ponto de entrada aqui? Ao invés de você esperar 50% ou a abertura da vela anterior, você vai fazer uma análise exatamente no retorno do preço no fechamento do gap. Deu pulo de vela, operação de compra, deixa o preço correr. Tá? Lembrando que tem que ter liquidez, tem que ter confluências, velas de continuidade, e vocês precisam identificar a forma como a vela ela vem fechar esse gap. Porque se ela vem com esse movimento aqui, ó, lento, vocês não vão entrar, porque ela não deu gatilho de entrada. A gente sabe que o nosso gatilho é pulo de vela. Passou desse ponto e começou a ficar volátil, ah, não vou mais entrar na operação? Vai, só que agora o seu ponto ele volta a ser nos 50% da vela anterior. Agora, se a vela já nasceu, movimento volátil, no fechamento da vela anterior, já entra, tá? Então, tem que estar isso bem claro. Precisa do gatilho de entrada para poder pegar essa ordem. Buscou com movimento, tratou, ou seja, está demonstrando ali força, não entra. Espera o gatilho ou nos 50% ou na abertura, caso ela não te dê oportunidade para entrar no fechamento da vela anterior, tá? E aqui no último exemplo, a gente tem um gap contra a análise, né? Então, é quando a gente tem um movimento ali de baixo, a nossa análise é para uma venda, você está pronto para entrar aqui na operação, e a vela seguinte, ela nasce acima do fechamento da vela anterior, ou seja, vela de força, indicando venda, além do cenário como um todo que você já identificou, e a vela seguinte nasce com gap de alta, que passa uma interpretação que essa vela tem grande chance de ser verde. Pessoal, lembrando que quando a gente fala de análise do mercado financeiro, nada é exato, tá? É questão de ter probabilidade. Se vocês forem analisar o gráfico, começa a buscar os gaps e observa. Quando o gap for de alta, se ele fechou, a vela fechou de alta ou fechou de baixo. Faz isso também para o gap de baixo. Você vai ver que é muito assertivo. Vai ter hora que não vai respeitar? Não, porque nada é 100% no mercado. Mas se vocês fizerem backtest,
né? Eu já fiz isso há muitos anos, por isso que eu estou passando para vocês uma coisa que é validada. Vocês vão observar que, de fato, o gap ele é muito assertivo, levando em consideração as regras da liquidez, né? Não adianta nada você ter um gap, você quer fazer uma compra, mas não tem nem região para buscar. Então, se você pegar ali uma operação, você está assumindo o risco, né? E está fugindo do operacional. Vamos ver aqui algumas operações para vocês entenderem o que seria esse fechamento do gap, né? Aqui nesse exemplo, a gente tem um movimento de alta, esse movimento vem enfraquecendo, está bem claro aqui que o gráfico ele começa a se movimentar de forma lateral, aparecem padrões que indicam para a gente perda de força dos compradores, né? Então, aqui um pavio deixando muita retração, no caso aqui, a venda tentando reverter o movimento. Essa vela, ela não consegue superar a máxima da vela anterior, e aqui a gente tem um padrão de reversão, que seria o final de um movimento. Padrão perfeito. Temos liquidez de venda a ser capturada. Aonde que vai ser o meu ponto de entrada? Nosso ponto de entrada, como eu falei anteriormente, é exatamente no retorno do preço no fechamento da vela. Então, ela tem um gap de baixa, ou seja, tem grandes chances dessa vela ser vermelha. Eu peguei uma operação exatamente no plano anterior e eu entrei acreditando que o preço ele fosse fazer uma reversão, só que a liquidez de venda ser capturada tem o padrões demonstrando ali uma perda da força dos compradores. Se tivesse pego de abertura, teria respeitado, né? Mas aqui não tem cenário para entrar de abertura, porque não tem combinação de padrões perfeitos. Então, essa análise aqui, ela foi bem assertiva. Esse cenário aparece o tempo inteiro no gráfico, né? A gente conhece esses padrões, sabe como que faz a captura de uma liquidez. É só vocês colocarem em prática. E aqui nesse exemplo, eu postei até no Instagram, né, essa análise aqui. Teve até bastantes comentários, alunos perguntando o motivo da entrada, e é basicamente a mesma análise. Retorno do preço no fechamento da vela anterior. Observa que aqui nós temos negação, vírgula, força, negação, vírgula, força, demonstrando aqui uma agressão. Eu tenho uma liquidez de indução a ser capturada, eu tenho uma liquidez alvo, ou seja, ela está numa extremidade, ela está numa zona principal a ser capturada. Então, toda essa interpretação que a gente tem é para enriquecer a nossa análise. Quando essa vela aqui ela nasce com um gap de alta, perfeito. Mais uma confluência para a gente executar essa ordem. Tem que ter paciência, pessoal, porque muitas das vezes fica naquela ansiedade, eu vou bater a meta, tem que pegar a operação. Se não pegar, não tem problema, porque vai ter outras oportunidades. Ela nasce, movimento volátil, deu o pulo, ó, exatamente no fechamento da vela anterior. Eu peguei aqui uma compra, projetando o preço, a fim de buscar aqui esses pontos, né, de liquidez no gráfico. Então, o gap ele é basicamente uma confluência, né, do nosso operacional, um comportamento do preço, onde a gente tem um deslocamento ali, seja acima ou abaixo do fechamento da vela anterior, que a gente precisa enquadrar aí nas nossas regrinhas, respeitando sempre o ponto de entrada, a movimentação de vela, identificar os padrões corretos e executar a ordem, lembrando que a gente precisa também seguir um gerenciamento. Bom, pessoal, a aula é essa, tá? Vou atualizar mais conteúdos na plataforma. Espero que vocês tenham gostado. E agora é só colocar em prática. Quem tiver dúvidas, pode me mandar no WhatsApp, que eu vou estar respondendo vocês, tá bom? Até a próxima aula.